Tão forte que Jesus disse que de toda palavra frívola que sair da boca do ser humano, dessa palavra a gente presta contas no dia do juízo. Poxa. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 da epístola dele, diz algo dessa natureza. Diz que não há nada mais letal na realidade humana do que a língua. E ele não está falando do órgãozinho, claro, batendo entre os dentes. Do que sai. Do que, como simbolização do que ela verbaliza e expressa. Por que é tão poderoso assim? Porque também tem o verbo, né? O verbo. Eu sou o verbo. Deus criou tudo pela palavra. A palavra não é só a vocalização. Ela é também, antes de ser a vocalização, é o meu pensamento. Exato, ela é a transformação do que eu tô aqui é a pensando. Minha intenção. Ela apenas expressa o meu espírito. É por isso também que o apóstolo Paulo diz aos Efésios: longe de vós toda gritaria e palavra torpe. Quando ele está falando de gritaria, ele não está falando de falar alto. Ele está falando daquela gritaria que decorre do derrame de ira, de ódio, de raiva, de comunicação envenenada, perversa, degradante, destrutiva da gente contra o próximo. Por outro lado, as palavras têm esse poder abençoador sobre a vida dos outros. Transformador. A gente lê nos evangelhos Jesus, lá acerca de Jesus, dizendo: e ele meramente pela palavra curava os doentes e expulsava os demônios. Meramente pela palavra. Um leproso chega para ele e todo mundo correu, né? Porque o leproso no primeiro século e antes do primeiro século... Não tinha cura, né? E até há pouco tempo atrás eram pessoas das quais todos fugiam, se evadiam. E era contagioso. E naqueles dias de Jesus, além do contágio, que ninguém sabia explicar a razão cientificamente falando, ele era considerado um ente amaldiçoado. Então, quando o leproso chegou e todo mundo correu, Jesus se aproximou e ele falou de longe: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Aí Jesus não se satisfez com isso. O texto de Lucas diz que Jesus foi e patolou a mão no meio das chagas do cara, no meio do peito, cheio de pus e de ferida, e falou, tocando: eu quero, fica limpo. E o homem ficou purificado na mesma hora. Agora, Jesus não precisava nem tocar. Lá em Marcos 6, quando ele foi a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, se diz que ele ficou admirado da incredulidade deles, porque ele mesmo, Jesus, disse que ninguém é profeta na sua própria terra, nem entre os da sua própria casa, que são os que mais descreem de você, são os mais familiarizados com você, que dizem: supostamente a gente cresceu junto, por que ele está dotado de uma coisa diferente de mim? E aí a inveja toma conta, todos os sentimentos ruins afloram, e o cara blinda o coração e não enxerga a graça de Deus bem presente na vida dele. Então, lá em Nazaré, o texto de Marcos, capítulo 6, diz que Jesus se admirou da incredulidade deles, porque entre eles não pôde curar muitos enfermos, senão alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, teve que fazer uma transferência de poder corpo a corpo, mão, cabeça, vazar aquilo ali. Em outros lugares, na maioria dos lugares, ele só falava. Tem uma mulher que só de tocar na roupa dele, né? Ele falou que sentiu o poder Marcos saindo 5, de mim. Não é? Ele está cercado de gente pegando nele para todo lado, em Cafarnaum. E de repente ele para e diz: quem me tocou? Aí Pedro disse: o que é isso? Todo mundo está pegando em ti. Aí ele disse: não, alguém me tocou diferente, todo mundo está me apalpando. Mas tem uma pessoa que me pegou com outra intenção, porque eu senti que de mim saiu poder. Nossa, é maravilhoso, né? Ou como aquele centurião que a intenção romano dela fez a diferença entre as outras intenções de quem porque estava ela tocando. sofria de menstruação crônica.
E o que era uma coisa abominável para a tipo, mulher daquela época. O que é isso? Ela não conseguia parar. O fluxo era constante? Constante. Ah, tá. Era um fluxo hemorrágico intermitente, absolutamente Ela ia constante. acabar morrendo disso, Ela talvez. já estava há 12 anos sangrando. Nossa. Ela ter sobrevivido aquilo tudo já era um milagre. E ela tinha gasto todos os bens dela com os médicos, não tinha mais nada. E ela disse, se eu ao menos vier por trás, escondida, para ninguém ver, porque era uma vergonha. E ela não podia nem se aproximar dos outros, porque senão ela estava violando a lei de Moisés. Como impura? Como impura. E era uma violadora da lei de Moisés se ela tocasse em alguém. Se alguém tocasse nela, já tinha que se purificar completamente. Se ela tocasse alguém, era uma má intenção perversa. E ela sabia que Jesus podia curá-la, mas não tinha nem coragem de vir pela frente, nem ousava fazer esse pedido. Então ela rastejou por trás, tremulamente, e pegou na ponta, na orla das vestes. E aí aconteceu essa maravilha. E Jesus vira-se para ela e diz, ó mulher, vai-te, a tua fé te curou, vai-te em paz. E a gente vê, por exemplo, aquele centurião romano, que vieram todos e disseram, olha, esse cara é bom, ele é centurião romano e tal, está aqui entre nós, mas é um cara do bem. E ele tem um pedido a fazer, se tu puderes atender, atendas. E ele disse, é o meu servo que está doente na minha casa. Aí Jesus diz, eu irei curá-lo. Se dispõe a ir até a casa do cara. Aí o cara diz, não. Tu não precisas vir à minha casa, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas manda uma palavra. Poxa. Porque se tu disseres uma palavra, eu conheço o significado das palavras, porque eu sou um homem que lida com a autoridade de palavras. Quando o meu superior me diz, faze isto, eu faço. Quando aqueles que são meus subalternos ouvem me dizer, façam isto, eles cumprem. Então, a partir da hierarquia militar, eu aprendi o significado do peso e da responsabilidade para com as palavras. Basta que tu digas uma palavra aqui e o meu servo ficará curado lá. Aí Jesus disse, olhou perplexo e disse, em verdade, eu vos digo que em todo Israel, que era o povo que se jactava de ser monoteísta, de ser o único povo que sabia de Deus, em todo Israel, eu jamais encontrei alguém com uma fé igual a deste homem. Nossa. Vai para a tua casa, o teu servo está curado. E aconteceu isso em outras ocasiões. E não teve uma ocasião que ele pergunta se a pessoa quer ser curada, a pessoa tá querendo ser curada, ele fala, É em João 5, lá em Betesda. Porque ele não vai curar uma pessoa que não queira ser curada e a pessoa tem que falar. Ele não obriga a cura em ninguém. Isso é maravilhoso. Então, é o paralítico de Betesda. Como que é O cara está lá há 38 anos. Quer dizer, uma vida inteira. 10 anos a menos do que você tem de idade. Tem 48. Né? Então, 38 anos ali na beira do tanque de Betesda, que era um amontoado de doentes que criam que uma vez no ano as águas eram agitadas por um anjo. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que se pusesse, caísse, se jogasse dentro da água, ficaria curado. Aí ele nunca conseguia, porque o cara era aleijado, ele saía ali querendo pular dentro da água, outro caía antes. Aí Jesus chega, sabendo e conhecendo a condição dele, se aproxima do homem e pergunta, tu queres ser curado? Poxa, né? O cara fala, Jesus, ei. E é a pergunta psicológica mais maravilhosa possível, porque ninguém é curado se luta contra a cura. Isso vale pra tudo, pra né? Tudo. Você quer que eu te ame? Porque a pessoa às vezes não quer seu amor. Você pode se blindar pra qualquer bem nessa vida. Você quer que eu te cuide de você? Eu vou cuidar, mas você quer? Se a pessoa não quiser, você aceita. Você acolhe. Se você se fechar... O cara que tá com problema de droga, se ele não quiser... Nem Deus entra. Deus respeita teu livre-arbítrio. É muito bonito isso, porque... Você tem que desejar. E aí o homem ouviu aquela pergunta
de Jesus, tu queres ser curado? E aí o texto diz lá em João, no capítulo 5, que o homem, ao ouvir aquela pergunta, ele olhou para Jesus e se viu curado. Ele se imaginou curado. Ele se enxergou curado. Aí Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Olha só como a pergunta, tu queres ser curado? Gerou no indivíduo uma reconstrução, um regênesis pessoal. Ele viu o mundo dele recomeçar, um resetting total da vida, ele se viu curado. Aí Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E o cara se botou em pé, saiu correndo e pulando. Foi uma coisa maravilhosa. Então, palavras, que foi o que você perguntou, tem um poder extraordinário, meramente na troca humana. A gente está falando de palavras mudando para bem. E a maldição. Então, como é? Porque o que a gente pensa é assim, quanto mais a pessoa é conhecida, quanto mais a pessoa é visível, na teoria, tem mais gente desejando mal para ela também. Como se blindar para isso? Porque senão é pior você ser mais conhecido, né? Porque tem mais gente desejando o teu mal. Teoricamente seria, mas depende de quem você é. Porque, por exemplo, eu estou dizendo desde os meus 18 anos de idade que se a terra inteira se juntar para desejar o meu mal, cai tudo por terra, porque eu sou invulnerável, impenetrável, o meu escudo é inatravessável. Então a palavra tem poder, mas depende de contra quem. Tem que encontrar uma vulnerabilidade do lado de lá e tem que encontrar um acoplamento, tem que encontrar um outro mal recíproco, plantado na mente, no coração do outro indivíduo. Porque se aquele contra quem você deseja o mal é uma pessoa que não deseja o mal de ninguém, é uma pessoa que ama, o escudo do amor é invencível, é uma pessoa que olha e que tem luz nos olhos, como Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Ele não está falando do globo ocular, ele está falando do olhar, o teu olhar, a tua projeção de olhar, de pensamento, a tua interpretação da vida, se é boa ou se é má. Ela, se é má, vai fazer com que tudo à tua volta se torne treva. Mas se você tem um olhar bom acerca das pessoas, você ilumina a vida dos outros, a sua e a dos outros. Foi o que Jesus diz, está lá em Mateus, do capítulo 5. Se a tua luz, a tua mente, o teu pensamento, o teu desejo é bom para com a vida, você se torna um farol da existência, fazendo bem a todo mundo. Por outro lado, se você tem essa perspectiva de interpretação amargurada, negativa, irada, não perdoadora, acumuladora de misérias no coração, invejosa, perniciosa em todas as suas interpretações, você é um ser não só tóxico. Essa semente vai germinar do mal. Você vai contagiando. É gente que você, em mim, não pega nada. Mas eu sei quem é a pessoa. Eu sinto quando elas chegam. Eu vejo quando elas se aproximam. Eu olho, e minha mulher também tem uma sensibilidade enorme. Diz, meu Deus, essa pessoa está muito mal acompanhada. Nossa! Está muito. Agora, eu tenho medo disso? Nenhum. Eu tenho a compaixão daquela pessoa, começo a orar por ela, pedir a Deus que a mude. Mas nós somos máquinas naturais de bem e de mal. É por isso que a Escritura diz que a gente não deve amaldiçoar ninguém. Ninguém. Em primeiro lugar, porque a maldição que eu profiro contra você é como um bumerangue. Maldição é desejar mal também. É desejar, é o mal dizer. Eu quero que, tomara que, ele vai acabar. É querer a coisa ruim caindo sobre o próximo. E às vezes a pessoa se amaldiçoa sem perceber. É um bumerangue. Não.
às vezes ela fala, eu não sei tal coisa, eu sou mesmo, meu fim é não sei o quê, a pessoa tá se amaldiçoando. Tem gente que é uma maldição, uma auto-maldição ambulante. Isso tem um poder maior até, porque ela falando, ela tá declarando uma coisa sobre ela, né? Ela se auto-sabota em tudo que faz. Ela é o seu pior inimigo. Não tem nada mais horrível quando o cara consegue ser um inimigo de si mesmo pior do que a torcida organizada do planeta todo contra ele. O cara se torna pior para si mesmo do que qualquer ação do diabo contra ela. Não tem diabo pior para o ser humano do que esse sentir autodestrutivo do indivíduo contra si mesmo. E tem gente que faz isso com uma convicção horrorosa. São pessoas autotóxicas que se envenenam por inteiro e contaminam frequentemente toda a família. Contaminam aonde estão, porque não raramente os que estão à volta dela são totalmente indefesos. Não sabem se defender ou não têm a consciência daquele significado. E aí, meu Deus, o que acontece é que essas pessoas são como um cobalto ambulante. São seres que são césio aberto, vazando contágio para todos os lados. Aonde elas passam, se encontram pessoas igualmente vulneráveis ou abertas, ou da mesma natureza, ou com as acoplagens preparadas para o acolhimento da maldade, ou gente medrosa, apavorada, porque essa é outra coisa. Um indivíduo que crê na maldição recebe a maldição. A pessoa que olha para a maldição com superstição e diz, ai meu Deus, aí bate não sei o quê, fica com todos esses aparatos de defesa, sem saber, ele está validando o significado do desejo maligno do outro contra ele. Porque quem de fato está blindado contra isso passa despreocupado, tranquilo. Como diz lá o texto do livro de Números, no Velho Testamento, quando conta a história de um bruxo chamado Balaão, que foi contratado pelo rei de Moabe, chamado Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel no deserto, e o cara foi trazido lá da Mesopotâmia. A função era jogar uma maldição. Uma maldição contra o povo, porque ia entrar na terra e eles iriam guerrear contra Israel, eles estavam com medo, já tinham visto as vitórias anteriores de Israel sob o comando de Moisés, e ele contratou esse cara para amaldiçoar o povo todo. E aí Deus disse, não amaldiçoa esse povo, porque eu abençoei, tu não vais amaldiçoar. E aí ele não foi a primeira vez, mas depois, diante de tantas ofertas e benefícios financeiros e de bens, ele cedeu e foi. Mas chegou lá e em 3 ocasiões ele tentou amaldiçoar. De uma posição, quando ele foi amaldiçoar, o que saiu foi bênção. Aí o cara disse, poxa, eu te contratei para amaldiçoar e tu abençoaste. Aí ele disse, não, daqui eu não consigo, eu estou vendo o povo inteiro, é gente demais. Aí ele foi mudando até que ele chegou num ponto em que dava para ver só uma nesga do povo. Aí, daqui, quem sabe, eu amaldiçoo, vendo só um fragmento do povo. Tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Aí ele disse, no meio da tentativa de maldição, ele disse, porque contra este povo não vale encantamento, porque o Senhor abençoou, quem amaldiçoará? Dos baldes deles brotarão fontes de águas vivas, significando dizer que onde não havia fonte, a bênção e a graça de Deus estava tão presente que até do balde brotariam fontes. E aí pronunciou uma bênção maravilhosa e linda que está lá no texto de Números. Isso no Velho Testamento. Acerca de Abraão se disse isso, abençoado seja aquele que te abençoe, e amaldiçoado seja aquele que te amaldiçoe. Isso lá no primitivismo. A pessoa que amaldiçoa, ela tá trazendo para ela também uma coisa... Uma carga horrorosa. Porque você vê algumas pessoas realmente que fazem esse tipo de coisa constantemente, o final delas nunca é bonito, né? Não. Parece que elas vão sendo corroídas por dentro, né? Rapaz, olha, se maldição pegasse contra quem anda na luz,
eu já tinha morrido há muitos anos atrás. Porque milhares de pessoas, por razões as mais diversas, desejando mal, já me desejaram mal, já me amaldiçoaram. E ainda até o dia de hoje tem gente que me amaldiçoa. Eu durmo e passo tranquilo. Sei que eu irei no dia que o Senhor me chamar. Eu não penso nisso um único minuto. Já lidei com todo tipo de perversidade declarada, explicitada. Não conseguem me levantar nem um pelo de arrepio no corpo. Quando a fé no Evangelho entrou em mim para valer, eu fiquei blindado de cima a baixo. Eu entro no inferno e saio sem medo de nada. Já lidei com todo tipo de casta espiritual maligna, possível e imaginável, com todas as legiões declaradas malignas possuindo pessoas, com gente vestida, e não só vestida, possuída pelas piores coisas do mundo, me declarando mal. Eu nunca temi, porque a grande questão é você andar com o escudo da fé. Como Paulo diz, que a fé é um escudo com o qual a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno, de qualquer dimensão, natureza ou perspectiva. Cai quebrado aqui. Se jogarem nas minhas costas, a glória do Senhor é a minha retaguarda. Eu não me preocupo, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Já entrei nos lugares mais horrorosos onde ninguém entrava, já parei guerra de tráfico no Rio de Janeiro com metralhadora, chegar no meio e gritar: paz seja neste lugar, chega! E parar tudo. E o que eu estou dizendo aqui, eu tenho milhares de testemunhas que andavam comigo para todo lado, isso tudo gravado. Fala com Caco Barcelos, fala com repórteres de onde você quiser, do Der Spiegel na Alemanha, da BBC de Londres, do Globo, fala com meu amigo Otávio Guedes, fala com qualquer um. Nada disso aconteceu num cantinho escuro de algum lugar, foi público e notório para todo lado e todo mundo sabe que eu fui assim, sou assim e morrerei assim sem medo.